Olá, minha gente. Deus abençoe vocês. Uma alegria muito grande poder estarmos juntos. Mais uma quarta-feira. Bênção de Deus. Entrando no ar o podcast Na Real. Sempre com o companheiro, querido filho aqui, o Lucas. E aí, Lucas? Beleza? Tudo em paz? Tranquilo, tamo junto, mais um. Vamos para esse. Esse vai ser tão bom quanto os outros, mas hoje vai ser diferente. A gente tem lenda aqui. Tem uma lenda na mesa. É isso. Nós temos aqui, inclusive na Maranata, tem tanto lendário, né? Nós temos hoje aqui na mesa conosco um casal muito querido, já de muitos anos. São conhecidíssimos dentro da nossa Maranata, da nossa igreja, amém? Trata-se do Fernando e da Thelma. Queridos, Deus abençoe vocês. Amém. Patrimônios fundados. Patrimônio... Patrimônio tombado. Tombado da Maranata. Graças a Deus não fala dinossauro, né? Isso. Sejam bem-vindos. Amém. Muito obrigado por terem aceitado o convite para estar aqui conosco. Que alegria tê-los. Fernando. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar algumas experiências e bênçãos que o Senhor tem nos dado durante esses longos anos de caminhada. Amém. Amém. Thelma. Muitos sustos, muitas emoções, que nem Roberto Carlos. Todas as suas músicas conseguiram. Não. Só emoções. São emoções. São emoções. Tá Haja certo. Coração. Haja coração, né? Haja coração. Mas vamos começar com essa história bonita de vocês. Vocês são casados já há 33 anos, não é? Tem 2 filhos, uma filha e um filho. Fernandinho e Matheus. Fernandinha E e Matheus, já jovens, né? Já. Uma já está casada, não é o isso? outro já vai casar. Fernandinha já está casada. Casada já tem uns 4 Já anos. tem 3. Três, né? Vai fazer 3. Amém. Fim do ano. E Legal. o seu filhão mais novo, O Matheus. que 23 eu, anos. de vez em quando eu encontro ele aqui na Tijuca. Parece que Porque ele tem... ele é noivo Tem algum mistério da aqui na Tijuca. Milena, aqui da Tijuca. Já está com data marcada para casar? ano que vem. Mesmo? Meu Deus. Que beleza. Eu tô falando, haja coração na minha vida. Que bênção ter vocês aqui. Obrigado. Família abençoada, família riquíssima nas bênçãos de Deus, não é? Queridos, vocês, como todos nós, tiveram um começo. Sim. Um começo de uma jornada com Deus. Conta pra gente, como é que foi esse começo? Antes mesmo de vocês se conhecerem. A história... Vocês nasceram em um lar evangélico, os dois? Eu nasci no lar evangélico, né? Minha mãe e meu pai já eram evangélicos. Meu pai se converteu com 15 anos, lá para os idos de 1945. E quando eu nasci, eu já tive o privilégio de estar numa igreja, né? Não é uma outra denominação. E devo muito aos dois, tanto ao meu pai como à minha mãe, que foram muito zelosos na condução, né, da minha vida, principalmente do ponto de vista espiritual, né? Minha mãe me ensinou os princípios bíblicos desde novinho. Vocês eram aqui do Rio mesmo? Sim. Eu sempre fui lá de Caxias, né? Uhum. Mais especificamente do Gramacho, né? Ah, legal. E eu ia para a igreja com minha mãe, tem uma história interessante. Isso bem antes de Maranata existir, inclusive. Sim, Isso, não? quando eu nasci em 1961. Isso. Né? E meu pai, ele era membro de uma igreja um pouco distante, e nós íamos, eu não me lembro, eu tinha 1 ano. Igreja nem Batista? Isso, Igreja Batista. E meu pai sempre envolvido na obra, né? Literalmente na obra. Literalmente. Tanto na obra espiritual como... ele era mestre de obra, Mestre né? de obra mesmo. E aí eles iam para a igreja de bicicleta, né? Passando ali pela antiga Rio Petrópolis. Era um bairro distante. Entendi. E minha mãe conta que uma vez, indo para a igreja, eles levaram um tombo de bicicleta. Né? E interessante que eu arrumado com uma manta, e ela sempre falava, eu estou procurando a manta até hoje. Ela caiu lá no meio do mato, né? Caramba. E falou assim, ainda bem que eu perdi a manta, mas não perdi você, né? Então ela foi muito cuidadosa, era daquelas mães que foi criticada até por alguns
que falava assim, você é muito exigente com o seu filho, que ela me levava nos cultos, me preparava para falar versículos bíblicos. Eu, com 5 anos, inclusive, participei de um concurso com até crianças maiores e ganhei, né, de falar versículos. Tinha até pouco tempo um livro, Caminho da Glória, que ganhei, e ela foi criticada, porque me treinava depois um pouco maior para cantar na igreja, nos cultos, no ponto de pregação. Você é muito... Ela era dedicada a te preparar, né? Ela falava, você é muito exigente, muito... Aí ela falava assim, olha, eu não penso assim não, porque eu cobro do meu filho para ele escovar os dentes, eu fico preocupada em ele comer, né? Às vezes até forço, ir para a escola, e você acha que eu não vou ter um empenho maior preparando ele para a eternidade? E assim foi, e eu devo muito tanto a um quanto a outro. E é isso. Botou na aula de música, né? Sim, ela me introduziu. Eu, pequeno, lá na igreja tinha um irmão que tocava acordeon. Ela disse que eu, com 3 anos, pegava uma bolsa e enfiava o braço assim, né? E mais tarde eles me colocaram para aprender, né? E graças a Deus foi minha introdução na música, né? Foi graças a isso, né? E eu vejo hoje alguns pais que têm uma certa dificuldade, às vezes ficam meio constrangidos em ser mais rígidos, né, com os filhos nessa área, mas é o que eu falo, foi o exemplo que eu tive deles, eu fiz com meus filhos. Porque nós estamos preparando para a eternidade. Exato. Não é daqui para 20, 30 anos, é para toda a eternidade. Tocava no ar livre, né? Sim, sim. Aí, já maiorzinho, né, já aprendi o acordeon, tocava em ar livres, na igreja. Junto com... Ela entendeu e praticou o que Paulo diz, né? De dar valor àquilo que não se vê. Exatamente. Não dar valor ao material, aquilo que a gente está vendo agora. Porque se ela tivesse simplesmente te preparando, sei lá, para um curso técnico, para você seguir alguma profissão específica, que é super honesto, show de bola, ninguém ia falar nada. Ia até elogiar ela. Né? Com certeza. Mas nisso também ela foi... ela foi muito sábia, porque nesse aspecto também você vê, ela era uma pessoa que gostava de lidar com crianças, né? Eu, com 5 para 6 anos, já sabia ler. Legal. E aí, já fazia ler a Bíblia, né? Estudar a revistinha da escola dominical. Legal. E também na escola era rígida, né? Cobrava legal. E essa questão, inclusive, da música, eu vejo que muita gente começa e desanima. E eu me lembro que, quando eu tinha lá para os 8, 9 anos, eu queria aprender. Você começou com quantos anos mesmo? A aprender? Com 9 para 10 anos. Entendi. Aí eu comecei a estudar o instrumento, né, a teoria e tal, só que é um instrumento pesado, na época era um acordeão de 80 baixos, e aquilo era pesado para um garoto de 9, 10 anos. E aí mas entrei numa escola especializada em música, né? Inclusive lá em Caxias, ela era a única escola, a escola Carlos Gomes. E eu tinha uma professora muito rígida, e eu, com 3 meses de aprendizado, eu já estava desanimar, como a maioria que começa a música. Essa primeira etapa é difícil. E era difícil, e eu falei, mãe, eu não quero mais não, isso aqui está muito difícil, isso não é para mim, eu não tenho vocação, não dá para mim não, mãe. Tendência natural de desistir. Exatamente, música, na né? primeira adversidade. Aí ela chegou e foi um dia ela ia sempre procurar saber como é que eu estava indo, né? E aí chegou para a professora, o nome da professora era a professora Margot. O nome já assustava. Tinha um nome poderoso. Aí chegou assim, professora, esse menino aí, ele leva ou não leva jeito para música? Aí a professora, para que a senhora... Qual é a finalidade dele aprender música? Não, porque na época, a gente já estava na igreja menor, porque foi fundada uma igreja, inclusive, embaixo da minha casa. Meu pai tinha uma loja e cedeu a igreja
para fazer ali primeiro foi um ponto de pregação e depois uma igreja. A igreja começou com 30 e poucos membros. E não tinha música, tinha nada. Falou, queria muito que ele ajudasse lá, porque não tem ninguém que toque. Ele tocar os hinos. Aí a professora virou e falou assim, olha, para ele tocar os hinos, ajudar no louvor lá da igreja, amanhã Então é o seguinte, eu digo para a senhora, ele não vai ser um Beethoven, não vai ser Bach, provavelmente não vai ser, pode ser que eu me engane. Não vai ser, eu seguia muito um método antigamente chamado Mário Mascarenhas, era o grande acordeonista da época, né? Na década de 60, 50. E aí ela falou assim, ele também talvez não vai ser, mas tocar na igreja ele vai. Porque eu vou dizer para a senhora, Deus preparou o homem capaz de fazer qualquer coisa. É isso aí. Alguns fazem com esmero e com qualidade. E outros fazem com menor qualidade, mas fazem. Porque Deus preparou o homem para fazer qualquer coisa. E ela virou para minha mãe e falou assim, a senhora costura? Minha mãe, eu quebro um galho, faço uma coisa ou outra. Pois é, a senhora não é um Denner. Na época, o famoso costureiro da época era o Denner. A senhora não é o Denner, mas a senhora costura para casa e ajuda bastante. Falar assim, pois é, o seu filho pode ter certeza que se ele estudar com dedicação, fizer o que eu mandar tal, trilhar esse caminho aqui, ele vai tocar na igreja e vai ajudar. E você se tornou um músico abençoado. Hoje, inclusive, é um dos nossos principais maestros na Maranata. Aí é bondade sua. Não é bondade. Eu sou o dublê de maestro. Não, você é o maestro do Coral Filadélfia já há quantos anos? Há muitos anos. Muitos anos, pastor. Muitos anos. Já na frente uma faixa de 18 a 20 anos. Isso, então. Desde que eu então, graças a Deus e graças ao investimento da sua mãe nesse processo. Com certeza. Que legal. E me cobrava, né? Porque aqueles estudos, ainda mais difícil. Mas depois é o que o Lucas falou. A primeira etapa é ruim, da mesma forma que o menino que vai aprender violão, cria calo e tal. Dói o dia. Mas tem que ter persistência. É verdade. Né? E graças a Deus fui abençoado. Isso tudo te ajudou no seu relacionamento com Deus, que o firmou você no Evangelho. Com certeza, pastor, porque a minha mãe, uma coisa interessante, ela era da Assembleia de Deus, ela se converteu, isso, numa livre da Assembleia de Deus, lá em Bom Sucesso. E aí, depois conheceu meu pai, e se casaram, mas existia assim um certo... Não é essa comunhão que tem hoje. Então, a minha mãe foi até afastada da comunhão, né? E ela acabou ficando na Igreja Batista com meu pai. Só que tem um detalhe, ela é pentecostal. E aí, mas ela nunca saiu, não se afastou de mim. E depois, quando eu tinha uns 16 anos, já convertido, né, já firme, ela voltou para suas origens, no caso, o pentecostalismo, a Assembleia de Deus. Sim. Aí eu virei para ela e falei assim, mãe, por que só agora? Ela falou assim, porque eu temia muito em ficar na Assembleia e teu pai na Igreja Batista e você não ficar nenhuma nem outra. Então eu fiquei e agora você está preparado, adulto. Estava nos embaixadores, né? Já era 16 anos, né? E já até comecei a reger o coral lá também novo, porque o maestro da igreja foi precocemente... faleceu, né? De forma precoce, e eu com 18 anos não tinha ninguém para reger e tal, e eu já cantava no coral desde 12 anos, né? Então já era conhecido. E já tocava. Já tinha uma experiência. E já tocava, né? Era jovem, mas tinha uma... Nessa época eu já tocava também teclado e tal, aí eu falava, é você mesmo. Que legal. E aí a minha mãe voltou, né, para a Assembleia, e depois eu também acabei conhecendo a Maranata, né? E aí, e você, querida? Como é que você chega na Maranata? Porque a Maranata tem o seu começo, vamos dizer assim. Você é da década de 60, assim como tudo? Sim. Não é? Você já era convertida? Como todos nós. Menos você. Menos você, né? Menos você. Minha mãe era de outra religião, né? E assim, tinha muitos surtos de querer se matar. É mesmo? Caramba.
suicidas. Eu, pequena, já escondia fósforo, escondia álcool, escondia facas. Minha irmã era menor, né? Ela tinha uma diferença de 5 anos. Mas aí eu tinha muito medo. Ela se jogava em qualquer lugar. Caraca, que horror. E era muito difícil. Mas isso era um problema psíquico dela? Era uma Espiritual. coisa maligna? Maligna, Era. espiritual. Era espiritual. Muito, muito, muito. Então, eu fui crescendo. Eu estudava num colégio, né, que tinha uma série de coisas e tal, dentro da religião. Religiosa, né? De formação religiosa, forte, de Caxias. Mas eu queria conhecer aquele Jesus que eles me apresentavam. E eu não via isso. E eu fui ficando, minha mãe piorando. Aí um dia eu passando no calçadão de Caxias, eu e minha irmã, não, eu sozinha, tinha um ar livre. Isso você já tinha quantos anos? 17. 17 anos. 17. Novinha. Passando no ar livre, eu achei aquilo impressionante. Você lembra quem estava no ar livre? Lembro. Quem era? Tinha a Mônica, irmã do pastor Denis, pastor Denis, Pastor Denis. liderando ali. E tinha outros jovens, Osaí, né? Osaí. Pastor Osaí. E aquilo me chamou muito a atenção. De jovens parados ali. Eu nunca tinha visto aquilo. Nunca. Parei. Aí, Mônica chegou para mim e falou assim: vai ter culto daqui a pouco. Ali no forninho, né? No calçadão de Caxias. Culto jovem. Forninho. Vocês chamavam de forninho. Porque era bem quente. Porque era muito quente. Era bem quente. Mas aí ele falou assim: olha, vai. Eu falei, mas que horas? Daqui a pouco. Eu morava Vocês perto. faziam o ar livre ali no calçadão mesmo? No calçadão de Caxias. Aí, E a igreja era... Subindo. Em cima, né? Em cima. Praticamente ali, colado. Em cima, colado. Aí, fui em casa correndo, né? Falei, Delmira, você tem que vir comigo. E ela, novinha ainda, Vocês né? moravam ali mesmo, naquela região? Perto do centro ali mesmo. Certo. Caramba, que demais. Pode E aí, continuar. como é que vocês se conheceram nesse Essa contexto parte aí? eu conto. Você conheceu esse jovem com quantos anos? Bem, eu Você já... tinha 17 quando se converteu. Converti, me batizei com 18. Eu estava com 20. 20 anos. Não, Foi mas- logo ali na frente, então. Foi. Foi rápido. Mas foi muito engraçado. Não, você me Por viu. quê? Calma. Eu comecei a gostar muito de música. Certo. De louvar. Pastor Cassiano que ficava me segurando, né? Olha, vai pra casa, sei o quê. Ela Aí- queria participar de tudo, do conjunto, do coral, disso. Aí o pastor, não, você não pode, né? Tem que ter. Vai com calma. Até porque os pais não eram evangélicos. Sei. Então, eles criavam O pastor muita Cassiano barreira. era muito sábio, né? Muito. E aí, eu comecei a conhecer muita gente, né? Quando eu saía, a gente saía, por isso que meus pais ficavam... Principalmente minha mãe, que já conhecia o evangelho. E a gente saía da Maranata para subir, para ir para nossa casa, no centro de Caxias, passar pela Igreja Batista. Tava o pessoal, a primeira Igreja Batista, tava o pessoal saindo na mesma hora. E eles já saíam com violão. A gente já passava ali, já ficava ali também cantando, no meio da rua. Cantando. Cantava um pouquinho com eles e tal, que eles ficavam cantando ali na subida da minha rua. E eles falaram assim: ô Thelma, vai ter um festival de música da Juventude Batista Caxiense, em Caxias, lá na Unigran Rio, antiga AF, né? No auditório. Isso Você na vai? década de 80. Isso, por aí. 86. Aí eu fui, eu falei, Thelmira, vamos. Sempre, minha mãe só deixava eu sair se fosse com a Thelmira, né? Aí ela, vamos. Aí chegamos lá, estamos no auditório, né? Lá, bem grande, estavam na arquibancada, em cima. Aí tá, o primeiro grupo apresenta, não sei o quê. Depois, Vários grupos. Vários grupos, Conjuntos, assim. né? A Jubac era muito forte na época, né? Juventude. E aí, a gente está ali assistindo. Aí, falou assim, agora a Juventude Batista, da Terceira Igreja Batista do Gramacho, Que era a minha igreja. que era dele. E Era aí um você conjunto. já era maestro. Não. Não, eu tocava no. você Mas tocava eu tocava no conjunto jovem. Isso. E nós fomos participando desse festival. É maneiro. E até uma lá no meio, né, Na- na arquibancada. Na e- Assistindo, espectador. Assistindo. Aí eu falei assim, Thelmira, olha O lá. que chamou a atenção Olha lá aquele sanfoneiro. foi a sanfona. O acordeon, né? Porque não era muito. Como não é Lógico. hoje, na época também não era. Sim. Então quando ela viu eu tocando Eu falei eu tocava sanfona, relativamente bem. Agora eu estou enferrujado, mas eu aprendi com. Você desenvolveu o instrumento. Sim, né? Desenvolvi bem.
E aí, tocando lá, Aí eu falei, Teomir, olha lá, aquele sanfoneiro. Branquinho lá. Eu falei assim, não tem vergonha de tocar aquele instrumento, não? Aí a Teomira ficou tal. É, uma Aí onda no de festival. sábado, eu e Teomira indo pro ensaio do coral, que era sábado, à tarde, a gente passou numa loja lá em Caxias, né? Grande que tinha, nem tem mais. A gente tá bem lá, só fazendo hora. Quando eu olho assim, o sanfoneiro lá dentro da loja, escolhendo lá uma mercadoria lá pra lá, eu falei assim, não, Teomira, olha ele, é ele, Teomira. Só que, Lucas, na época, né? Pastor Osaí lembra disso muito bem. Nós estávamos lendo um livro, sabe, de Pong Show, A Quarta Dimensão. Esse livro bombou na época. Todo mundo lia e passava, emprestava e tal. E eu ficava assim, Senhor, se esse livro tiver certo, eu era muito jovem, né? Então não tinha muita noção. Aí, se esse livro tiver certo, eu gostaria de... Porque ele conta vários testemunhos de oração. Sim. De oração que você orava especificamente, né? Por determinadas coisas. Inclusive, esposo e esposa. Sim. Aí eu ficava orando. Falei, Senhor, se for certo, eu sei que tu sabes de tudo. Mas se for, eu gostaria que o meu escolhido fosse da área de saúde. Que minha mãe fala que eu não entendo nada de remédio. Então seria que ser da área de Ia saúde. ser bom que ele... Né, Aí quiser. tá. Aí eu falava assim, ai, Jesus, me perdoa. Ai, mas se for verdade, eu queria que ele fosse assim, não muito alto, assim, quase da minha altura, meu tamanho, assim, de cabelo, assim, do lado. Eu fui específica, de lado, assim, e tal. Senhor, se não abusando mais dessa oração, eu gostaria que ele tivesse o mesmo sobrenome que eu. Ó. Barros, né? Porque você gosta desse sobrenome, não queria trocar. não, porque o pai, Exatamente. Eu sabia, cara. porque o pai dela era Barros. E só teve 2 filhas mulheres. E a gente, E aquela na época você casava, tinha que- trocava o nome. Trocava, Perdi o Barros do pai. Perdi o Barros. E eu gostava do Barros. Barros né? é maneiro, Aí eu falei, um sobrenome Senhor, maneiro. aí eu sempre orava, ai, me perdoa. Tô viajando. Tô viajando, tá bom. Aí, E tem um lance da música. da música, tipo, fosse. Pô, se ele for músico, então é completa, né? Tá bom. Aí tudo bem. Aí a gente entrou na loja pra fazer hora. Aí tá lá ele. Nem bola pra gente, né? Nem aí. Eu cheguei perto. Difícil, né? Pô? Peguei a mesma coisa que cara, ele um cara tava mais difícil. pegando. Nem tinha um. Não, mas aí tem, não sei se devo contar, mas eu não vou dar nomes, né? Na realidade, misericórdia, eu estava vindo, eu tinha ido visitar uma família em Minas, né, familiares, e era o dia que eu tinha que voltar porque eu namorava nessa época, outra pessoa. E era o dia do aniversário dessa pessoa. Então, logicamente, você não ia E aí olhar pro lado. eu forcei uma barra danada para voltar naquele dia, exatamente. E naquele exato momento, eu estava ali escolhendo um cartão. O presente. Pra sua namorada. É. E aí, as coincidências, as jesuscidências da vida, né? E aí, Mas você nem deu nem deu não, bola. eu sempre fui um Você cara tava muito focado sério. no seu negócio. Exatamente, ali. né? Aí- Homem sério, né? Aí a Teomira tava assim, a gente tá atrasado. E eu não queria sair dali. Eu não tenho que saber mais, eu quero saber quem é ele. Aí eu falei, aí eu tive que dar uma interpretada, né? Você? Não era você que estava no festival? Ai, eu gostei tanto daquela música. Eu não tinha gostado, não. Detestou. Mas tinha um ponto de Tinha que ter. conversa ali, de tinha que- assunto. Nossa, quando que vai ter outro? Vai ter outro festival? Foi uma benção, maravilhoso, não sei o quê. Dei corda. Aí ele foi contando que tem um conjunto e vai ter, sim, outros festivais, não sei o quê, blá, blá. Mas aí eu falei assim, e aí, o que você faz? E tal, você estuda? É da onde? Aí ele, eu tô terminando farmácia. Aí eu, tiquei. O primeiro check. Tchuque. Aí ele. Ele já tava com o cabelo de lado, né? Já tava com o Era cabelo mais de da sua lado, altura, na da tua minha aniversário era o altura. terceiro check Era, já. já. Aí, música. Música, Quarto. quarto check. Aí vai conversando, e minha irmã, chata pra caramba, né? Ai, Elas estavam indo pro ensaio vambora. da igreja, que Da era o igreja. ensaio no sábado do grupo lá. Era do coral. Do coral. Aí, quando foi pra terminar, pra cumprimentar, quem fala o nome todo
no final de você falar assim, não, um prazer, Lucas, né? Sim, é. Tal. Não, é ele. Ah, tá bom, Fernando Sérgio Campos de Barro. Lançou o nome todo, Lançou aleatoriamente, assim. Barros. Aí eu... Teomira. Mas daí, ele foi pra casa dele. Ele estava numa outra história, Outro estava relacionamento, estudando. né? Estudando muito. E foram, na realidade, resumindo, desse primeiro contato, e aquilo também mexeu comigo. Não vou, né? Uhum. Que pessoa diferente e tal. E por caminhos da vida eu desmanchei aquele Sim, o seu relacionamento. namoro. E aí nunca me esqueci dela. Isso foram 2 anos. Só Caramba, que dois separaram esse encontro dessa lojinha. E depois Nunca não mais. tivemos mais contato. O único contato que teve foi que ela, 1 ou 2 semanas depois, eu tinha dado o meu número, meu telefone, que era coisa rara, telefone naquela época. Eu tinha acabado minha família comprar um telefone. Isso Morava no Gramacho, mas tinha telefone. E eu não tinha. E ela não tinha. Eu não tinha. Viu Só sabe que ter telefone naquela época era um investimento, patrimônio, era né? patrimônio. Aí ela me ligou do banco, ela fazia estágio num banco, né? E ligou para mim. Eu tinha dado o número, né? Sim. Sobre o festival que teria, alguma programação. Porque Mas aí ela era já desculpa, cantava claro. comigo. Lógico. Ela Claro sempre- que era desculpa. E aí eu fui extremamente monossilábico, seco, Deselegante. deselegante. Tu só respondeu o básico. Sim. Mas por quê? Não. Na época, por coincidência também, eu estava com a minha namorada do lado. Ai! Aí não é. Então não tem como. Você Exato. você Mas seguiu o eu- protocolo. Eu segui, exatamente. Lógico. Como? Mas eu sabia? Não sabia. Mas ela não sabia. Não Então ela achou sabia. eu exatamente Nossa, deselegante e eu- tal. Foi Na secão, hora né? eu falei, cara, que mal educado. Nunca mais eu vou ligar nada. Chegou em pra- casa, pegou o caderninho, pegou e rasgou, Risquei, né? Risquei. Passaram 2 anos. Aí houve o caso, o rompimento do Seu namoro e relacionamento. tal. E ficaram 2 anos. E eu sempre lembrando dela. Né? E nisso eu estava orando para o Senhor me dar uma pessoa que fosse da igreja, que fosse uma pessoa Maravilhosa. maravilhosa, uma pessoa que tivesse princípios, que também gostasse de música. Sim. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Lógico. Né? Eu orando por Deus. E, vez por outra, eu me lembrava Daquela menina. dela. Daquela, poxa, eu gostei e tal. São 2 anos. 2 anos não são 2 dias nem 2 meses. Aí Né? você subiu o morro, né? Não, aí um dia, interessante, né? Eu perdi o contato. Totalmente. Eu sabia que ela era membro da Maranata. Nessa época eu já estava dando os meus passeios lá pela Maranata, mas não tinha nada a ver. Porque eu sentia necessidade de algo mais, aquela coisa de buscar o poder, de oração. Eu fui na Maranata uma vez, gostei demais, lá no Forninho. Eu era membro de outra igreja e tal, mas eu fui, pastor Cassiano lá pregando com aquela unção que, né, maravilhosa. Sim. E tocou profundamente no meu coração, porque eu precisava de um revestimento. Perfeito. E o pastor Cassiano tocando acordeon, que era o meu que instrumento, né? Aí eu falei, puxa, gostei demais. A igreja lotada. Já naquela 2 época cultos, né? era enorme. E aí, vi a Thelma. Normal, né? Eu falei, sabe que eu não encontro aqui? Não encontrei. Fui lá várias vezes, nunca esbarrou com ela. Não, talvez fosse cultos diferentes. E nisso passaram 2 Com certeza ela estava lá, mas é muita Com gente. certeza. Com certeza eu E estava nisso foram 2 anos de Desencontros. de hiato, né? Caramba. Aí um belo dia, a minha avó doente, eu fui visitá-la num hospital em Caxias, ali na Nilo Peçanha. Quando eu estou voltando, aí quando o senhor está orientando, eu conheci a rua, porque era a rua da primeira igreja batista, tinha ido até algumas vezes lá tocado e tal, conheci o pessoal de lá. Sim. Aí, na época era Celanira Chaves. Celanira Chaves. Impressionante. Aí eu vi a placa assim, Celanira Chaves. Na hora eu falei, estalo, ora, esse endereço não me é estranho e tal, tal. Ah, é o endereço daquela moça que eu conheci lá na loja e tal. Aí, exatamente. Ela tinha falado a rua. Falei. Falou. A rua Ela que falou. Não é perder a Ela falou. oportunidade.
E aí eu me lembrei que ela comentou que morava na rua da igreja. Ele é sinistro. Já Aí falou. eu fui. Daí eu falei, me incomodando, tava Mas incomodando. aí você foi nesse endereço? Aí, pastor, eu não tinha número. E era uma A rua... rua é enorme. A rua Ah, enorme. não dá pra achar, mano. Ah, mas escuta, Vai. a rua enorme. Ah. Era subia, depois na descia, enorme. Aham. Aí, não sei se foi dessa vez que eu lembrei, mas eu sei que eu um dia falei assim, Vou passar vou pela passar por lá. Aí passei, aí cacei cara e coragem, veio uma pessoa descendo, umas meninas. Aí eu falei, aí eu me lembrei do nome dela também, e do nome da irmã, Thelma Teomira. Sim. Veio à minha mente depois de 2 anos. Aí eu perguntei, vocês conhecem por um acaso uma moça chamada Thelma, que mora aqui nessa rua, e tem uma irmã mais nova, a irmã Teomira, elas são evangélicas, olha só como o senhor conduz. Eu creio que foi o senhor que conduziu. E aí a menina falou assim, elas são evangélicas? Ela falou assim, eu conheço Thelma sim, conheço a Thelma. Aí eu falei, ela é evangélica. Aquela menina é evangélica? Aí eu já fiquei assim, né? Pô, que vacilo. Deixa eu parar. Aquela menina evangélica não é possível. Aí eu falei, foi quando eu falei, mas essa menina tem uma irmã, eu não tinha falado. Ah, tá, porque essa Thelma que eu pensei não tem irmã. Aí eu falei, menos mal, então eu vou continuar aqui na minha sua busca. minha busca. Errar a Thelma. Caramba. Aí eu fui, aí falou, essa eu não conheço não. Aí tá bom. Aí subi mais um pouco. Cara, tem 2 Thelma na rua. Tinha. Tinha, Né, Thelma? tinha. A Thelma até conhecia essa outra. Aí mais acima assim eu cheguei. Eu fui realmente. Hoje eu não sei. Não era típico meu. O pastor Tá, me mas conhece. você conseguiu achar a Thelma? Pastor, consegui. Eu cheguei e perguntei a outra pessoa, sim, é a Thelma Teomira. Aí me deu toda deu a a ficha técnica dela. Pai, mãe, você vai assim, desce assim, o portão tal, assim, assim, assado. Localizou. Aí eu fui, desci, cheguei no portão, falei, agora o que eu vou Caraca, apontar? O do que eu nada vou o inventar? cara bate no teu portão. Aí eu bati. Falei, Aí eu bati, aí veio o pai dela. Quem tá aí? Né? Aquele jeitão meio, ele era meio rude, né? Thelma, queria. Não, Thelma não tá aqui não. Mas aí a Teomira veio. E te reconheceu. Não. Não? Não lembrou. Lembra de mim? Não lembro não. Então, mas. Aí eu inventei uma história lá de questão de música. Que eu sou da igreja. Você lembra que você encontrou comigo? Eu acho que ela lembrou depois. Olha, para encurtar, e a Thelma não estava. Aí nisso, eu peguei o telefone, nisso ela já tinha telefone e tal, liguei, conversei com ela e marcamos de se encontrar na Maranata. Pois na hora eu tremi na base e não fui na igreja. Não fui, né, Thelma? Eu sei que demorou mais uns 3 meses, eu tomei coragem, liguei de novo e a coisa foi acontecendo. E em 2 anos a gente namorou, noivou, inclusive o noivado foi feito pelo pastor Cassiano, foi ele que casou a gente. Que legal. E estamos aqui com 800 pessoas no casamento. Casamento que toda vez que ia na frente anunciava o nosso casamento e convidava. A igreja cheia no dia do casamento. O quê? Agora, esse casamento de vocês levaram vocês a uma relação com Deus de milagres, de coisas que aconteceram na vida de vocês. Vocês poderiam relatar algum desses milagres? Tem muita coisa. Deus tem colocado, assim, pessoas maravilhosas na nossa vida para nos ajudar, né? Muita coisa. A gente passou um momento muito difícil, né, Fernando? Na vida financeira, né? E a Lembro gente que passou... na época, quando eu os conheci, vocês tinham um negócio com farmácias, você é farmacêutico. Inclusive, pastor, quando eu estava grávida do Matheus, que eu falei com o Fernando que era um menino, ele foi assaltado. Na hora. E o senhor ligou. Interessante. Eu fui assaltado algumas vezes, né? Infelizmente, com armas no peito, nas costas. Uma dessas vezes, a Thelma me chamou, né? Eu tinha farmácia embaixo da minha casa. Tá aqui o resultado, tal. E era um menino. Quando eu desci, que recebi essa notícia tão boa, né, tão alvissareira, quando eu desci, entrou um camarada lá e me assaltou.
Eu fiquei arrasado, porque levou uma quantia razoável, fora o susto, uma arma enorme, me apertou assim no peito, uma arma enorme. Foi traumático. E aí, nesse momento, já tinha celular, né? O telefone toca era o pastor Ari. Interessante. Aí o pastor Ari me ligou. Eu acredito que ele foi o senhor que conduziu, porque eu estava realmente angustiado. E aí eu contei, ele foi e orou comigo, me deu uma palavra de conforto, e aquilo ali me sustentou, porque eu fiquei muito abalado, né? Inclusive, eu reagi depois que o cara saiu da coisa, porque esse mesmo cara tinha me assaltado uma semana antes. Caramba, que droga, hein? Era um domingo, eu tinha que abrir, aí na primeira vez ele entrou na loja, eu já estava fechando, o Calute trabalhava comigo, Isso. eu dispensei o Calute e tal, falei, vou fechar daqui a pouco. Quando ele entrou, que eu virei, ele falou, me dá um produto. Aí eu virei, quando eu virei, estava com a arma apontando e ficou. Aí eu abri, a caixa eu já tinha feito uma sangria, e ele não gostou nada disso, e me ameaçando, e com a arma no dedo no gatilho, não, quero mais, e tal. Para de mentira. Aí eu falei assim, que isso, rapaz? Não sou homem de mentira, não. O dinheiro que tem é esse. Eu sou um servo do Senhor, sou evangélico. Quando eu falei isso, ele tomou um susto, aparentemente. Falou, pô, desculpa aí. Faltou pouco, ele pediu desculpa, faltou pouco, me devolveu o dinheiro. E aí, naquele momento, eu fiquei muito comovido, com compaixão dele. Aí ele saiu, tanto é que nesse domingo eu fui ensaiar o coral à tarde, e eu pedi oração por ele e tal. Fiquei pena, realmente. Pensativo com aquela pessoa. Porque eu falei, esse rapaz aí deve conhecer o evangelho, ficou... Deve ter uma avó crente. Exato. Uma mãe. E aí, pastor, no outro sábado, quando eu tive a notícia, né, que até eu ia ter um filho homem e tal, o cara entrou. O mesmo cara. E eu estava de costa, aí eu fui só... E ele já entrou armado. Quando eu vi, ele falou assim... Aí eu virei e falei assim, pô, você de novo? Porque uma semana atrás eu estava com compaixão. Mas ali eu fiquei irado. Fiquei indignado. E aí ele falou, cala tua boca e me dá o dinheiro. E tal, e pá. E aquilo ali ficou... Tanto é que quando ele virou as costas, eu saí correndo, foi assaltado e tal. Eu poderia até ter virado, me dado um tiro e tal, mas graças a Deus não. Foi quando... O pastor Ari, não sei por que motivo, acho que é o Espírito Santo, porque eu estava precisando mesmo, e me ligou, e nós conversou, e orou por mim, né? E esse foi o... E essa questão das farmácias, infelizmente... Era isso que você ia falar sobre esse milagre? É um dos, né, do início da dificuldade que nós tivemos, né? Porque nós tivemos as farmácias, infelizmente... Só foi até também... na inauguração de uma das farmácias, o senhor pregou, não é no culto. Lembro. Mas, por motivos vários, acabou as coisas desandando depois de mais de quase 30 anos, 20 e poucos anos de farmácia, e, na realidade, a coisa ficou muito difícil, eu tive que vender uma, vendi outra e tal, e fali. Quebrou. Quebrei de forma bem intensa. E aí foi quando Deus me sustentou, porque foram milagres assim maravilhosos, porque eu fiquei com dívidas, né? Tive que vender patrimônio e mesmo vendendo não consegui honrar todos, e aí o Senhor entrou com providência financeira de milagres assim, de dívidas de 100 e poucos mil. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? E no final, tem uma história, não dá para contar, mas eu devia um empréstimo que eu fiz com o banco e tal, e era de 100 e poucos mil, e já ajuizado na justiça, foram oficial, né, como é que se diz, que vai levar a intimação? Oficial de justiça. E a minha casa estava sujeita aí a leilão. Caramba, terrível. E aí depois, um belo dia... isso não tem muito tempo, uns 5 anos atrás. Eu falei assim, eu não sei o que eu faço. Foram muitas provações, mas esse foi um exemplo como Deus me direcionou. Porque, veja bem,
O Matheus tinha passado na faculdade. Isso que eu ia falar. Né? Matheus passou na faculdade federal e precisava levantar muitos documentos tal, que exigiram. E eu fui no banco, porque eles me pediram meus extratos e tal. Eu já não tinha conta, já não sabia. E fui no banco, aí a primeira coisa que o gerente falou, pegou e tal, falou, não posso te dar, não sei o quê. E ele falou assim, você tem uma dívida com o banco, né? Eu falei, eu sei, está ajuizada. Pois é, mas você sabia que vai ter uma negociação? Isso era uma terça-feira, vai ter uma negociação na sexta-feira, assim, e vai ser uma negociação favorável e tal. Eu não tinha dinheiro, irmãos, eu não tinha dinheiro para nada. Na realidade é essa. Tanto é que eu não tenho vergonha de dizer, nesse momento até o pessoal da Marathon me ajudou até com bolsa. Entendeu? Aí, eu cheguei em casa, eu comentei com a Thelma e falei assim, Thelma, vou lá nada, eu não tenho nem R$100 para oferecer, como é que eu vou negociar a dívida? E, bom, aí numa sexta-feira, que eu fui num cartório pegar um documento em Caxias para anexar os documentos que eu ia levar na faculdade para o Matheus. Matheus estava entrando, né, para fazer engenharia. Aí alguma coisa me falou assim, isso eram 2h30 da tarde. Vai lá nesse banco, vai lá negociar. Me incomodando. Falei, não é possível, não vou não. E fiquei aquela luta, o que eu vou oferecer, o que eu vou fazer. Eu sei que eu desci, e aí, me impulsionando, eu peguei o trem, ainda peguei o trem ali em Caxias, e eu sei que eu soltei ali na Presidente Vargas, era ali perto da catedral, né? E eu fui lá, quando eu cheguei, aquele monte de gente, um auditório cheio, eu falei, meu Deus, não é só eu que estou devendo, não. Tem uma galera. E aí, era dia de ensaio do coral, era uma sexta-feira, aí eu cheguei, faltava 3 minutos para fechar. Porque eu pensei, não vai nada tempo, sair 2h30 de Caxias, né? E aí o pessoal me recepcionou, então eu recebi uma senha, e aí peguei o telefone, eu liguei para a Thelma, eu estou aqui. O quê? Você está aí? Você estava no cartório? Não, a história é longa, eu estou aqui para negociar. Ora e pede oração para os irmãos do coral, que não vai ter ensaio, para que Deus me mande alguém com coração benigno, alguém fácil de lidar e que aconteça um milagre. Sim. Aí eu via um monte de gente saindo lá, meio chateado, pela cara você via. Você consegue fazer a leitura. Aí eu sei que veio um rapaz novo, o senhor que eu sou Fernando, tal, conversando e tal. Irmãos, eu saí de lá... Impressionante. A minha dívida já estava ajuizada, estava com risco de perder o imóvel onde eu morava. Não morava nem tanto, mas eu tinha outro. Né? Mas eu estava correndo risco de perder patrimônio. Uma dívida de quanto? A dívida na época estava de 150 ou 160 mil. Era grana. Isso há 5, 6 anos. Aí ele ainda virou para mim e falou assim, o que você tem para oferecer? Aí eu falei assim... Serve meu rim? Não falei isso não, porque eu falei assim, eu posso pagar, eu nem posso pagar isso, mas R$50 talvez dê. Aí ele falou, que isso? Assim não. Porque nós fizemos até uma certa, não digo amizade, que o tio dele também foi dono de farmácia e tal, ele era advogado, mas virou bancário, eu falei da Fernandinha, e eu sei que ele foi muito simpático. Ele falou, olha, fala outra coisa, fala outro número, Eu falei assim, olha, eu vendendo sanduíche na praia, talvez eu possa pagar R$150 por mês. Aí ele fez assim, vou ver o que eu posso fazer. Aí desceu, demorou muito tempo. Aí voltou e falou assim, olha, a oferta que a gente tem é essa e tal, mas você R$300. Falei, bom, pela fé, não tinha, eu tinha perdido toda minha fonte de renda, né? Só estava com uma farmacinha pequena aqui, coisa. Aí eu falei assim, vou tentar, né? E aí ele virou e falou assim, mas você tem outra, da outra farmácia. Eu falei, esquece isso aí, vamos resolver essa aqui, que essa aqui está ajuizada. Aí ele falou, essa outra você vai tocando na justiça, sua filha já entrou com embargo e tal. Eu falei, sim, bom, pastor, eu sei que quando eu estava fechando, aí passou um supervisor geral e falou, olhou assim para a tela, ô, seu Fernando, a gente pode melhorar isso aí. Em vez de o senhor pagar, eu paguei quase 4 anos, né?
eu paguei não, porque Deus melhorou a bênção. Ele falou assim, senhor, 15 mil a gente resolve isso. Eu não tenho nem 500, não tem condição. Vamos assinar aqui, eu vou pagando aqui. Na medida do possível, eu pago aí uns 5, 6 anos. Moral da história. Mas eu peguei o valor. Desse valor, 15 mil resolvia. Eu fui alegre e triste. Eu falei, puxa, eu poderia... Baixou muito, mas não tinha condição. E a outra também, nem toquei. Moral da história. Deus abriu uma porta. Eu consegui um patrimônio que eu tinha uma loja lá, consegui vender, né? E liguei de novo, um mês depois, para ver se ainda estava valendo, né? Aí a Thelma é muito brincalhona, que ligou enquanto eu estava... Fernando, ele falou que não e tal. Eu falei, não, eles aceitaram. Por quê? Ele falou assim, não, que isso? Quem te fez essa oferta? Por sorte, eu tinha anotado o nome do funcionário, falei... funcionário tal, você fala, aí foram consultar e realmente tinha aquela proposta. E acabou, Deus ainda me deu uma bênção maior, porque acabou eu pagando essa dívida sem comprometer a venda que eu tinha feito. Alguém me abençoou, e eu paguei essa dívida que eu estava sujeito a perder patrimônio, né? E a outra dívida, eu consegui também, da outra loja, parcelar. Caiu muito e Deus me abençoou e eu consegui pagar, estou livre. Tem uma história que você me contou uma vez, que você estava, eu não sei se é a mesma, se tem a ver com essa, você estava na igreja orando, pedindo misericórdia ao Senhor, e aí você deu vontade de ir no banheiro, e aí chegou no banheiro... Encontrou. Caraca, peraí. Como é que é essa história aí? Não, a história é o seguinte, aí já tinha resolvido essa aí já acabou. Mas eu tinha tenho um apartamento em Rio das Ostras, né? Lá, até perto do pastor Rômulo tinha, né, tal. E eu não tinha dinheiro, eu fiquei com uma dívida alta de condomínio. Mas nisso o apartamento... Você ia perder o apartamento. Eu ia perder, já estava juízo. Condomínio leva juízo. Condomínio é terrível. Já era. Não pagou, já era. Aí... E eu tinha tentado alguns caminhos, mandado carta e tal, e o advogado ignorado, né? O advogado que cuidava da causa. E o apartamento ajudou muito, porque o Matheus estudava em Macaé, morou lá, Fernandinha também e tal. Aí, e até, vocês foram na igreja? Que aí, às vezes eu ficava lá com o Matheus, que eu já estava sem emprego mesmo, sem serviço, aí eu dei uma de... acompanhando o Matheus. E aí a gente só ia na igreja à noite, chegava domingo e tal. Vocês têm que ir na igreja de manhã, tem que ir para a escola dominical, dando uma dor em mim, o Matheus. Lembrou até sua mãe. Lembrou minha mãe. Não, com certeza, até uma Gil. E aí, vamos lá. Aí, pastor, perde o foco. Eu fui, falei, não, Matheus, hoje vamos na escola dominical e tal. Aí chegamos lá, ainda mandaram a gente para uma classe de casais, porque já estava tudo cheio, igreja e tal. E aí me deu vontade no banheiro. Aí eu fui no banheiro. Aí quando eu olho assim, eu estava lavando a mão e tal, que eu olho, era o advogado que cuidava da causa. Estava lá, no banheiro. Lavando a mão também. E a Thelma falou, você vai na igreja porque o Senhor vai te abençoar. Ainda falou assim, né, Thelma? Sempre fala, vai lá que tem uma bênção para você. Aí eu tomei coragem, dei uma de Thelma, né, assim, meio... Cara de pau. E falei assim, vou falar com ele. Falei, no banheiro. Tudo bem, o doutor falando, sou e tal. Poxa, eu precisava conversar com o senhor. Tá, vamos lá fora, vamos conversar. Aí conversa vai, conversa vem. Era um irmão em Cristo. E o senhor tocou no coração, né? Ele falou assim, poxa, vamos resolver esse caso. Você contou a história para ele? Contei o problema do condomínio e tudo mais. Contei. Ele falou assim, eu sei, eu tô lembrado do teu caso. Então, pois eu tentei contar. Ele deu uma desculpa que não pôde e tal. Mas aí me deu um cartão. Liga para mim. Aí liguei. Vai resolver o negócio. E aí ele foi extremamente acessível, foi lá no escritório dele, e ele é da igreja. Só que naquele dia ele não ia naquela igreja. Só que ele não era daquela igreja. Ele foi ali. O pai dele era pastor também. E ele ia bem longe, era em Barra de São João, a igreja dele. Mas como ele estava, por algum motivo, ele foi naquela igreja ali. Estava por ali, resolveu ir ali. Resolveu ir ali. E aí eu encontrei com ele ali, naquele momento, naquela hora.
e ele conversou comigo e... Se você não vai no banheiro naquela hora... Não foi no Se eu não vou na igreja, na escola dominical, que até tanto estava cobrando da gente, né? É. E acabou, tempo depois que eu terminei de pagar e tudo, ele ainda foi extremamente generoso, porque ele chegou para mim e falou assim, eu consegui um montante. Aí ele falou assim, não precisa, você não tem outros problemas, faz o seguinte, dá uma entrada, eu não posso diminuir os juros, isso aí o condomínio não permite e tal, mas eu posso parcelar. Faz o seguinte, ele me orientou, pega esse dinheiro, me dá uma entrada, pega o restante que você tem, quita outras coisas pendentes e vai pagando devagar. E mês que vem eu pago a última parcela. Que né? beleza. E o apartamento está salvo, graças a Deus. E eu encontrei com ele depois, até me emociono, atravessando a rua. 1 ano e meio depois, falou, doutor, poxa, quero te agradecer. O senhor foi tão bom para mim, teve uma atitude tão bonita, porque ele abriu mão até dos honorários dele. Ele abriu mão gratuitamente. Sim, abriu mão dos honorários. Aí ele falou assim, não, você é meu irmão em Cristo e eu não estou fazendo nada demais. E Deus vai te abençoar e vai te dar vitórias maiores. Amém. E aquilo foi Que tão legal, impactante, cara. né? Que legal. E sabe o que é importante nessa época, que é muito difícil na nossa vida? O Mateus lá em Macaé, sozinho, quando o Fernando dava para ir, que não dava. Mas o Mateus foi um exemplo assim de filho que ele não reclamava de nada. Tinha que andar a pé, andava a pé. E ele ficava de manhã, de tarde, de noite na faculdade para almoçar, para jantar lá. Às vezes ficava à noite para poder pegar a janta. Porque Isso. ele Mas em nenhum momento ele reclamou. Falou assim, poxa, Mateus, eu me sinto culpado. Ele, não, tá tudo bom, tá tudo bem. Então Deus sempre cuidou de nós de forma assim tão especial. Amém. Nunca nos sentimos sozinhos, passamos um momento difícil. Depois do Fernando, eu peguei Covid, né, em 2021. Você pegou Covid, você quase morreu. Sim. Nós pensamos que ia perder você. Sim. Como é que foi isso? Eu estava de longe, né? Que quem está convivendo de perto aqui. Sente o drama. Passou 2020, né? 2020 foi um ano muito difícil, porque o Fernando foi diagnosticado com... as coronárias dele estavam indo para cucu. Aterosclerose. Resumindo... Não quero ouvir primeiro. Mas é 2020, começou lá. Fala do... Eu já estava comprometido. Já estava comprometido ele. Coração. As coronárias dele já estavam... Tudo ruim. 80... Né? 98%. Eu fiz um exame, pastor. Infarto a qualquer momento. 98% de chance de um infarto. Certo. Então passou Continua no 2020, né? Casamento da Fernandinha, lembra, né? Sim. Aquela coisa, aquela alta da Covid, foi uma confusão, todo mundo temeroso por causa do Fernando, que o médico me falou. Ele não podia ter emoções. Nenhuma. E ele ia casar a filha. E ele ia casar a filha. Um mês antes do casamento Ele dela, chegou e falou assim, o cirurgião, lá de Itaperuna, né? Ó, esse homem não pode comer muito, esse homem não pode rir muito, esse homem não pode andar muito, qualquer coisa. Mas fala do seu Covid. Ele vai morrer. Então, estava nesse contexto. Chega 2021. Eu peguei Covid. E assim, era em março, mais ou menos. Fernando tinha pego, estava bem. Pegamos os 3 juntos. Fernandinha que foi disseminou pra gente. A Fernandinha que chegou... Foi. Primeiro, com Covid. Foi lá nos visitar. E aí... Ela já estava casada, né? Estava casada. E aí, Ela já chegou com a Covid. Já chegou Covid. Mas estava sintomas leves, tudo bem. Fernando também, E morrendo sintomas... gente, morrendo Morrendo gente. gente. Foi no auge. Foi bizarro aquele momento, cara. E preocupação comigo. Porque preocupação com ele. Além Você do era- Covid, você estava com o Então a coração preocupação era maior comigo, não com ela. Isso era de risco ainda. Altamente. Aí eu fiquei cansada. Comecei a ficar cansada, mas daí, né? A gente está sempre mulher, então você não... uma febrinha. Vamos tomar aqui uma dipirona. Vamos tomar... Aí eu comecei a me automedicar, né? E toma antibiótico e toma isso. Não, isso vou tomar não sei o que e tal. E eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou lá no SASE, no Hospital de Caxias, né? E vou lá fazer uma tomografia. Mas e você já estava ruim? Ela já estava bem ruim. Porque Eu já estava recuperando bem. A Fernandinha também recuperando muito bem. E ela é daqueles melhorava, piorava. E abusava, né?
Aí tudo bem. Abusava e muito. Aí cheguei lá no... Quando eu fiz a tomografia, a moça vira a técnica, ela falou assim, eu aconselho você a ir pro hospital agora. Eu sei por quê? Vem olhar. Aí quando ela me mostrou, falou assim, a tomografia, eu tava até bem olhando. Quando eu não olhei, já me deu falta de ar na hora. O pulmão estava todo tomado. Todo tomado. Tudo, mais de 60%, 70%. Muito. O pastor Marcelo, do SADS, né, pastor Marcelo, Fernandinha estava comigo, Fernandinha correu atrás dele, ele falou assim, meu Deus, Thelma, vamos tentar aqui um hospital. E sem plano, sem nada, né, Sem pastor? plano de saúde, Sem nessa nada. época, né? Até hoje, né? Aí, vamos tentar aqui, Moacir, a gente vai tentar aqui, vai para casa e tenta também. Alguma coisa que eu vou começar a te ajudar aqui. E aí cheguei em casa, só olhar pro Fernando, e aí eu fui piorando. piorando. Subir a escada. Não consegui mais subir a escada de casa. E aí começou aquela dúvida, o que faz, o que vai. Agora muita gente morrendo, muita gente. foi Na minha terrível. família, na minha rua, na minha rua. E gente que estava bem um dia, no outro... Eu sei alguns que, dias as pessoas morrem. que no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo morreram muitas pessoas, mas a impressão que eu tenho é que ali naquela região de Caxias morreu muita gente. O senhor era pastor na Eu época, estava né? pastoreando lá. Nós fizemos 42 sepultamentos, não diretamente de irmãos da igreja, mas indiretamente, porque era uma mãe, era um irmão, era um pai, era uma muita esposa, gente, cara. entendeu? Era um filho. Então você acaba tendo que estar presente nesses momentos difíceis, né? Então foi muita gente. E a igreja estava em lockdown, quer dizer, a igreja não, o Brasil todo. Brasil inteiro. Brasil em lockdown. E aí foi muito complicado, né? Eu, assim, a gente sem saber, não conseguia vaga. Não foi ato de inconsequência nossa, não, mas é porque não conseguia vaga. E aí, um pastor, o pastor da Fernandinha Não, lá, mas aí nós fomos num médico, que a Teomira conhece o conhece médico, um né? médico muito bom, que estava tendo muito sucesso num tratamento. Ok. Na Barra. E aí, aqui na Barra. E aí, levamos a Teomira, levou ela lá. o Tá, médico- nisso a igreja está orando, porque eu me lembro direto. que Nossa, um a movimento igreja- de oração na igreja eu lembro. que Foi a Thelma tremendo. estava morrendo. Exatamente. Mas estava mesmo. Foi essa a mesma notícia que rolou. A É, Thelma o pastor- tá com Covid e tá bravo. Esse médico, quando chegou e viu a Thelma, Obrigado, querido. por quê? A Thelma, a coisa piorou e a febre não cedia de jeito nenhum. Ela já estava tomando os medicamentos passados para o médico, tal, que era o praxe, e até além, mas não melhorava. Você estava com oxigenação, você lembra? Até quando ele veio, até Ah, ela baixou. a minha chegou... Quando eu cheguei no SAS, estava 8. Não, 8 não. 8 não. 8 não. 8 não, 82, 80. Não, para baixo. 60. 60? 60 de oxigenação. 60, e não saía disso. É. Aí o médico foi e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vou passar, porque você está com uma associação também de uma infecção, além do Covid, Ok. vamos passar, o que você está tomando está certo, que ela vinha tomando, mas vamos passar isso aqui. E vamos aguardar. Ele falou, vamos rezar. É. Ele falou, vamos rezar. Vamos rezar Se pra você dar não certo. Isso era uma 24 sexta-feira. horas. Se você não melhorar até domingo, vamos tentar uma internação tua nesse hospital aí. Porque ele falou campanha. assim, a gente não tem plano, doutor. Aí, não sei, ele também não sabia o que fazer. Aí começamos a orar, aí foi quando... O Aí pastor... ele falou assim, o que ela está precisando agora é de um suporte de oxigênio. Isso. Se a gente conseguisse um suporte de oxigênio, já ia ajudar muito. Mas como suporte de oxigênio, né? Aí a gente orando, Deus abriu uma porta. No pastor lá da Fernanda, né? Lá de Friburgo. Aí deu ideia, disse, olha, nós alugamos aqui. Para um membro da igreja. Membro da igreja. Você tenta aí. Aí que a gente abriu a mente, começamos a Achamos procurar. que era muito difícil. Achamos que era muito difícil, mas na época essa empresa foi até muito boa. Eles alugam garrafas de oxigênio. Cilindros. Cilindros, é. Aí já chegou o cilindro lá em No casa. sábado. No sábado. Aí uma irmã da igreja que é... Lá do Shalom, a Cristina, que é enfermeira, foi lá, dando nos suporte orientaram. para ligar o oxigênio. Eu não sabia lidar com aquilo. E a gente montou na minha sala uma UTI. Uma UTI. Exatamente, pastor. Uma Foi UTI. a UTI. Foram 15 dias, a gente passava
olhando assim, às vezes ela dormindo, eu alternava com a Fernanda, ela dormia um pouco, eu dormia, e os irmãos levando as coisas pra gente, os irmãos deram suporte maravilhoso. Fazendo E a compra, gente- né? Não, Isso. deixava tudo Comida lá na até porta. Comida deixava- pronta. Comida Levava pronta, pronta. tudo Pô, no sensacional. portão. Muitas vezes. Nessa época a gente não podia entrar na Eu casa das lembro, eu pessoas. lembro. Deixava Então no a gente portão. deixava no portão. Sim, sim, sim. E Panela. E a gente orando Era muita de noite. sopa. Aí botava Olha, até uma. muita sopa. Muita sopa. E eu botava orando à noite direto, né, tá? É. Dobrava o joelho, orando, clamando. Porque teve um momento. Piorou, ela melhorou, mas depois piorou. Foi uma luta, foi um altos E depois baixos. me apareceu umas manchas na pele. Aquilo é mais do que mancha, né? O corpo todo. Parecia até um pouco de lepra. Um troço esquisito. Entendi. Todo. nenhum Ela médico conseguiu brotava em mim. Mas E a gente aquilo só- era o quê? A consequência de Isso, alguma ninguém infecção? sabe. Não, tudo leva a crer que é um resultado da Covid, né? Como é que se dá o nome? Um efeito colateral. né? Não é sintoma, bem- Não, algumas pessoas já tiveram isso. A Fiocruz até fez um estudo sobre Relatou isso. aí. Relatou. Mas brotava, começava uma manchinha, abria tudo. Um médico que me atendeu lá no SAS, Morreu. ele Covid. falou assim, ele falou para mim, isso vai aumentar. Volta quarta-feira que vem. Isso foi numa quarta-feira. Isso, que o pastor Marcelo falou, ele é Vai um bom com esse médico. médico. Aí, quarta-feira Isso ela já estava melhor, um pouco melhor. Volta quarta-feira que vem pra gente fazer Pra gente exame, avaliar. que isso vai aumentar. Ainda falou isso. Aham. Na quarta-feira seguinte, ele estava morto. Aí foi isso numa quarta. Aí no sábado, um amigo meu falou: sabe, doutor fulano de tal? Eu falei: isso aí está internado muito mal. Eu falei: não acredito, eu tive com ele na quarta. No sábado ele estava internado e eu acho que mais E de ele uma foi semana padrinho de ele veio a casamento óbito. do pastor Marcelo. Caraca, foi um momento bizarro. Foi um momento cara. difícil. E você conseguiu escapar desse momento Glória a pela Deus. graça do Senhor Jesus e ajuda dos irmãos da Sim, igreja. a Rutinha Sim. falava que me segurou pelo pé. Eu estava indo, ela puxou. Mas esse perrengue todo dentro de casa, com um cilindro de oxigênio, Foram Não, 10 e ele, cilindros. né? 10 cilindros. 10 cilindros. gastos. 10 cilindros gastos. Eles vinham, acabava e Botava outro. Direto. Foi complicado, mas Foi muita olha eu visita aqui. pela porta, né, pai? Deus Isso que fez, né? abençoou. A porta aberta assim, eu nem abria, né? Orava da porta pra pessoa. E a gente não tinha como. A gente estava Não na podia. rua, a gente tinha preocupação de levar a Covid para as pessoas. Né? E então a ajuda que nós prestávamos era sempre até a porta da pessoa. Até a porta. Não passavam da porta, não. Para não levar. Ficava assim, muitas comidas. Não. Só batiam no portão. Quando o Fernando ou abria... então ligava, né? Tava lá. Já tinha uma comida lá. As prontinha. mulheres lá, as irmãs lá da MMC, né? Rita, Maura, todo mundo levava as Agora, sopas. Você tem umas histórias interessantes, o Thelma. Eu soube de uma que você ia fazer uma cirurgia e aí acabou, na última hora, você acabou fugindo do hospital. Como é que foi isso? Fugi. Eu estava em crise renal. Isso né? foi antes ou depois da Covid? Isso, Bem foi bem antes, antes. bem Bem Ah, antes, tá. bem antes. Beleza. Aí eu estava em crise renal e fui para o hospital. Na época eu tinha plano de saúde, Hospital de Caxias. Cheguei lá, fui atendida, fiz tomografia, pedra grande, né? O quê? Colocar catéter, né? E a doutora que me atendeu, era perto do Natal, né? Na emergência. Na emergência, falou assim, você vai ter que internar, que vai botar catéter e tal. Tava perto do Natal. Perto do Natal. Tinha uma programação na igreja. tinha uma você programação tava na igreja. O coral ia apresentar cantata. Isso, E a exatamente. gente totalmente envolvido. E Aí eu falei, justamente agora, meu Deus. Aí tô lá deitada, esperando, e ela me deu os papéis para assinar. O Fernando tinha saído para ir no agora da farmácia. Depois ele ia voltar. Eu tinha que assinar autorização de internação. Já estava com a prancheta assim em cima de mim, com aquela, já vestida com aquela camisola. Aquela camisola linda. Horrorosa, né? Já estava pronta ali, deitada. E ela falou assim, daqui a pouco eu passo. Daqui a pouco eu tô ouvindo um burburinho do lado, gente corre dali, corre daqui. E escutei um médico falando com ela. Falando assim, olha, aquele paciente que você estava atendendo, você errou na dosagem do medicamento. Ele está infartando agora. Aí eu, na hora, meu pai,
até chegar o urologista aqui para me atender, eu serei a paciente. Na correria Mas não tinha nada a ver com você, pô. Era um outro caso. Mas outra ela me história. atender. Se ela errou no medicamento cardiológico, eu era Ela ficou com medo. urinário, era rim, entendeu? Problema renal. Ficou com medo dela errar em você Eu também. não podia? Podia. Aí eu levantei tonta, porque eu já tinha tomado muitos medicamentos, né, para dor. Então eu estava zonza. Levantei, vesti minha roupa, fui até a recepção, não percebendo que eu peguei meus documentos e saí fora. Desci o morro. Fugiu. Fugi. Fugiu do hospital. Sentei lá embaixo na calçada, liguei pro senhor, falei com o senhor. Ligou pra tu. Aí, volta! Thelma, não pode sair! Porque eu não conseguia falar com o Fernando. Liguei pro pastor. Não sai não, gente. Fica aí, Thelma. Falei, não vou ficar. Quando eu olhei pra cima, eu vi... Ela tava de uma roupinha vermelha, o jaleco branco em cima, eu vi ela correndo, Te caçando. me procurando. E eu já lá fora, no chão, sentei. Fiquei esperando até o Fernando me buscar. Ia ficar lá. Mas, pastor, eu acho que o motivo maior nem foi medo, que a Thelma não é muito, já tinha passado por outros problemas e tal, mas a Thelma tem um compromisso muito grande com as atividades da igreja e com as coisas do Senhor. Ela é muito zelosa. E na época, você sabe, né, se eu vi, o coral sempre apresentava cantatas de Natal e tinha toda aquela parte cênica, e ela é um sempre é a teatro mentora gigantesco. disso aí. E eu acho, ela teve dor muito forte, quem já teve cálculo renal, eu já tive, é uma coisa horrível. Mas chegou lá, tomou o analgésico, ficou bem. E a preocupação dela, porque eu me lembro disso, falei, mas Fernando, como é que vai ser? Como é que eu vou solar aquelas 3 Não, como é que vai ser a apresentação? O pessoal vai ficar perdido, não vai ter quem oriente. Eu falei, Thelma, tudo tem jeito. Não, então... Então eu acho que um dos motivos maior foi a preocupação dela com o trabalho, com Que a seria feito programação dali do alguns Natal. dias. Exatamente. Assim, era 3 Também, dias, Fernando, também, mas eu ficar na mão. Eu ia acho que morrer. isso pesou muito. Pesou muito. Mas você voltou depois e fez o carro? Não, ele saiu sozinho. Saiu. Não fez, voltei, nunca operou. Já, mas depois ela já teve 2 crises e botei 2 vezes, botou cateter. Botei cateter. Mas depois... Mas não quis pegar o pé de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não ia, não. Não faça isso em casa, tá, gente? Não fuja do médico. Não, puxa, Não, isso eu falei pra Thelma. Thelma, a gente tem lá, nesse podcast, eu falei assim, por que o pastor me chamou? Eu tenho uma vida tão pacata, não tenho nada valeu. para apresentar. Eu posso apresentar assim, o que você não deve fazer. As nossas experiências, assim, não faça isso. Uma dessas é essa, nunca faça isso, né? Porque numa dessa pode ser sério. É, Não lógico. foi muito prudente que ela fez. Você esteve também com um problema muito sério no seu coração. A igreja orou, você casou sua filha, eu me lembro que nós estávamos lá nessa época também. E você, como já foi dito aqui, Não podia sentir não fortes podia emoções. sentir fortes emoções. Você é fã de futebol, Fernando? Você... Você... Eu já fui um pouco mais, mas hoje em dia eu não me interesso. Nessa época você não. Nessa não época eu já ligava. estava coisa, mas Não, é que já está acostumado, ele é vascaíno. Né? exatamente, o pastor. Imagina, cara. Exatamente. Então, para que eu vou Cara, ficar sofrendo, né? Porque você já tinha abandonado a. Na época já não era tanto. Hoje em a dia caravela. eu já disse que que se eu tivesse que voltar atrás, era uma opção que eu não faria. Vacilo. Mas vai aí beleza. Tá, você acabou sendo submetido a essa cirurgia, que você inclusive tinha temores, porque afinal de contas, quem é que não tem temores? Lógico. Né? Cirurgia de grande cirurgia porte. de grande porte, de risco. No coração. Não é verdade? É. Conta pra gente como é que foi isso. Caramba. Pastor, eu sempre tive, eu nunca tive problema assim grande de pressão. Sempre a pressãozinha alterada, a gente fica essa historinha que não deve ser feito. É psicológico, é psicológico. Olha que eu sou da área, eu sou farmacêutico, né? Tenho muita experiência, trabalhei em hospital e tal. Sim. Pressão de 14, não é nada, é tensão. Tá Não vai, estressado. tá errado. Procure, se o médico passar um medicamento, tome. É justamente para você Perfeito. não chegar onde eu cheguei. Perfeito. Que fiquei empurrando, né, digamos assim,
com a barriga, desculpa o termo. E aí, um belo dia, eu ando caminhando, eu senti assim um cansaço, né? E aí fui protelando, porque eu fui no médico e ele passou um medicamento e melhorou, mas eu não procurei verificar com mais cuidado. Mas a insistência da Thelma e da Fernanda, tal, depois de um certo tempo de uso do medicamento, as coisas voltaram a piorar. E aí eu sei que eu fui em vários médicos e eu falava assim, eu preciso fazer ou um cateterismo ou uma angiotomografia. E os médicos não passavam, era SUS, né? Sabe como é que é? Eles não ouvem você. E aí a Thelmira novamente entrou no circuito, me levou nesse médico que é muito amigo e tal. E aí ele falou assim, não, você está certo, você precisa pelo menos de fazer uma angiotomografia, que é a tomografia do coração. Só que a tomografia era uma fortuna. Lógico. Hoje, na época era 3 mil e pouco. Mais uma vez o senhor providenciou. É bom falar isso. Por quê? Eu não tinha esse dinheiro, 3 mil e pouco, né? Eu sempre ajudado por muita gente, inclusive Do da nada família. não dá para arrumar um dinheiro Mas desse. tudo tem limite, né? As pessoas ajudam. Aí eu fiquei até a Marcela abaixo, tentando, o pessoal da igreja, com coisa. Estava difícil, porque eu tinha que fazer angiotomografia com escória de cálcio. Então eu conseguia a angiotomografia, mas não conseguia o escória de cálcio e tal. Aí um belo dia um amigo da igreja, não de Caxias, mas um amigo evangélico, um amigão, ligou para mim, falou, Fernando, estou sabendo, falou, vá fazer esse exame. Vai fazer esse exame. Não, fulano, espera um pouco que eu vou conseguir. Fiquei empurrando mais 2 semanas. Aí ele ligou de novo. Ele falou, Fernando, eu não falei que você... Me dá o número aí do sua conta que... Falei, que isso? Ele virou e falou assim, olha, eu tinha um processo na justiça no trabalho, em que eu fui muito prejudicado e eu entrei com o processo, eu nem tinha esperança de ganhar e tal. Passou-se tantos anos e agora, recentemente, pouco tempo atrás, um advogado me ligou dizendo que eu ganhei esse processo. E eu tinha feito um propósito de que eu ia ajudar ou uma instituição evangélica, caridade e tal, ou alguém que estava precisando. Agora, quem você acha que é o candidato número 1, que está aqui no meu coração, que eu quero ajudar? Deus está te dando essa benção. Eu estou sendo só um canal. Aí depois dessa, né? E Caramba. aí eu fiz e realmente ficou comprovado que eu estava com todas as minhas coronárias, tinha algum processo de bloqueio. Entupimento. Tanto é que no score, eu estava com... O score acima de 100, você já acende o sinal vermelho. Score de cálcio. O meu estava 1.100 e pouco. Ai, caramba. Somando todos os meus... A aterosclerose estava muito intensa nas coronárias. Caramba. E aí, e veio o exame, 98% de chance de ter um evento de infarto. De infarto, né? Aí eu falei assim, ai Jesus, me sustenta nesses 2%. Aí começando orando e tal, porque eu não tinha plano, né? Aí esse médico, que é amigo, falou, vamos tentar aqui, ele não conseguiu também, e você entra aí no CIGEG, demora uma temporada enorme, todo mundo sabe a dificuldade que é a saúde no Brasil. E aí uma irmã conhecida de tempos passados encontrou comigo, eu contei, falou, estou morando em Itaperuna, eu vou ver o que eu consigo com meu sobrinho médico lá e tal. E aí Deus abriu uma porta lá nesse local, né? Eu marquei uma consulta, fui lá, ele me consultou, ele falou assim, olha, essa angiotomografia não é o suficiente, você precisa de um cateterismo. E aí, no meio da pneumonia, da Covid. No meio da Covid, marcaram, um irmão também da igreja brigou por mim na secretaria e tal, e conseguiu. Eu sei que o cateterismo saiu a autorização em menos de 2 semanas. Caramba. Foi uma coisa muito rápida. E novamente o pastor Ari no circuito, interessante, porque eu fui, marcaram para mim ir lá, eu cheguei cedinho no hospital de cardiologia de Laranjeiras, marcaram para chegar às 6 horas, e eu fui fazer esse cateterismo quase 4 horas da tarde. E preocupado, porque eu estava me sentindo mal e tal. E nesse momento até o senhor ligou para mim, quando eu já estava
ligou para mim, e aí, Fernando, tal. Aí fez uma oração e me confortou bastante. E Deus foi tão bom que o médico que estava cuidando de mim falou assim: eu não conheço ninguém, assim, ninguém lá que possa te ajudar lá na hora. Porque o cateterismo é um exame também muito melindroso. Né? E aí ele falou assim: mas eu vou ver, tem um acadêmico que é meu amigo e tal. Irmãos, eu estava lá na mesa, preocupado, já sentindo dor, né, por conta da tensão. Aí entra um médico e fala assim: o senhor que é o senhor Fernando, né? Amigo do doutor Lacativa. Que quando o médico falou que ia tentar, eu falava: vai tentar nada, vai lembrar de mim, de procurar saber se tem alguém lá. Pois o médico, ele conseguiu alguém lá na hora. A pessoa que fez o meu exame era amigo desse médico que estava me acompanhando, fez um exame muito bem feito e falou assim para mim, só que a notícia não foi boa: olha, eu vou ser muito sincero para você, eu já sei que você é da área de saúde, então eu posso abrir o jogo. O teu caso está pior do que a angiotomografia está mostrando. Caramba. Então você precisa operar urgentemente. Eu não sei como, porque aqui é todo um processo lento. Foi quando entrou no circuito essa irmã, lá de Itaperuna. Eu fui para lá, fiz a consulta, já levei. E ele falou, eles não queriam deixar eu nem voltar para casa. Você não está com seus documentos? Aqui a gente consegue agilizar. Eu falei: não estou. Minha filha vai casar daqui a um mês. A Fernanda ia casar em dezembro, era novembro. E se eu vier a óbito? Eu não vou ver o casamento da minha filha? Eu falei: que é isso, rapaz? Aí me deu uma bronca. Não, eu garanto a você o seguinte: você operando, você entra com a sua filha. Mas se você não operar, eu não garanto. Se você vai entrar com ela. Aí falou aquilo para a Thelma, que eu não podia me emocionar, etc. Mas eu fui firme e não fiz. E entrei lá, o senhor estava no casamento e tal, foi aquela benção, passei bem, mas... E com isso, pastor, no ano seguinte, aí aconteceu, eu tive Covid, a Thelma teve Covid, uma série de problemas, passei o ano todinho. De 2021. De 2021, assim, naquela expectativa de fazer a cirurgia. E você vê, o hospital me ligou umas 3 vezes para mim ir. Mas uma vez a Thelma estava com Covid, a outra vez eu tive um problema também, que eu tive problema de cálculo renal, eu sei. Quer dizer, alguns falam assim: Fernando, você foi imprudente. Eu falei: não, no momento não tinha como ir. Mas o que é interessante é que o senhor não vê por aí o SUS ligando para você e repetindo, remarcando sua cirurgia. O senhor já viu algum caso desse? Não. É difícil, pode até haver. Eu sei que em janeiro do ano passado, ela me ligou e falou: e aí, seu Fernando? Agora ou não? Aí eu falei: não, tudo bem e tal, mas aí deu uma enchente danada lá pro lado de Itaperuna, ano passado. Foi. Né? E eu falei: ih, Jesus, moral da história. Transbordou o rio, não foi? Transbordou, é perto. No hospital, por sinal, se alguém estiver me ouvindo do hospital, eu devo muito... São José do Havaí, um hospital maravilhoso, que atende particular, mas atende com a mesma qualidade o pessoal do SUS. Eu fui muito bem tratado e fiz a cirurgia lá, né? Inclusive tem um fato muito interessante. Essa história eu tenho que contar. Mas deixa eu contar o lance da cirurgia. Pastor, eu cheguei lá numa segunda-feira, fiz todos os exames novamente, que o médico olhou e falou assim: não, vamos fazer de novo. Até o cateterismo... Refez. Eu refiz o cateterismo. Então eu fiz cateterismo, tomografia, eco, tudo. E o formidável, eu estava... Ele falou assim: você está perfeito para fazer a cirurgia, você está ótimo. Vamos fazer... Aí, amanhã de manhã... Vai fazer a cirurgia. Entramos na cirurgia de 8 horas, né? 8 ou 9 horas. Caramba, longa, né? Porque a cirurgia é o seguinte: abre o peito. Abre o peito, para o pulmão e para o coração. Você fica numa máquina. Porque não dá para fazer a cirurgia com o coração pulsando. Lógico. O coração tem que estar paradinho. Eu tiro aqui né? Agora, para resumir... Que loucura, né? É fenomenal isso. É sensacional. E os médicos, de uma competência formidável, de um carinho, né? Eles tiraram da perna? Tiraram a safena. A safena. Eu tenho aqui. E outra coisa, a cicatrização minha é formidável, né? Mas o mais interessante é o seguinte: foi tudo uma benção, porque eu não precisei de transfusão, não precisou de nenhum medicamento para hipotensor, para baixar a pressão,
E ele falou para mim assim, olha, quando você sair da cirurgia, você vai ficar amarrado, porque você é entubado. Igual se entuba no Covid, é entubado também. E a gente não tira logo da intubação, a gente tira depois, no CTI e tal. Irmãos, interessante que na hora de cirurgia, eu sempre tinha pedido ao Senhor, eu pensei que eu ia ficar nervoso, eu nunca tinha ficado no hospital, e até uma preocupada comigo, e foi assim, uma paz que inundou meu coração, impressionante. Parecia que aquele pessoal, os meus companheiros de quarto, eram amigos de longa data. Dormi bem, dormi melhor, tranquilão. dormi melhor do que em casa. É impressionante, não é de mim, porque eu sou um cara tenso, dá para notar até no modo de eu falar. E a operação ficou perfeita? Perfeita. Aí, pastor, é interessante que eu falei assim, a gente via os filmes, a gente andando pelos corredores, você olhando para o teto. A luz passando. Eu achava aquilo horrível. Falei assim, eu não queria passar por isso, pastor. O médico passou de manhã, da equipe. E aí, seu Fernando, vamos embora? Eu fui caminhando com ele pelo corredor, batendo papo com ele e uma enfermeira. Caminhando. Quando entrei na sala de cirurgia, tinha a equipe me esperando. Falei, deita aí, deita aí. Eu falei assim, não, exato. Ele falou assim, olha, esse aqui é o seu Fernando, é um paciente lá de Caxias, ainda falou assim, é um farmacêutico, então é da nossa área, e pode deitar aí. Eu falei, será que eu vou fazer uma cirurgia de coração mesmo ou vou tirar uma unha encravada? Aí eu deitei. Tá muito fácil. Exato. Geralmente você é conduzido na máquina. Exato, pastor. Aí mas o que eu tinha pedido ao Senhor, eu não queria ir na máquina. No fundo eu não queria ir, porque aí eu deitei. Essa cena é meio tensa mesmo. E aí eu deitei aquela coisa, aí eu sentado, eu falei assim, alguma coisa, eu vou orar, assim, quieto, em silêncio. Mas algo falou assim, não, ora em voz alta. Aí eu fiquei assim meio receoso, mas vai que tem alguém que não gosta aqui muito de oração e acaba até me prejudicando. Aí eu falei assim, não, eu posso fazer uma oração? Sim, claro que pode. Aí eu fiz uma oração até longa, quase 1 minuto de oração. A galera esperando. Quando eu falei amém, Apagou. amém, eu só acordei depois, às 7 horas da noite no CTI, e o mais, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando eu acordei, eu esperava estar com aquela coisa, Entubadão, né? né? Entubadão. Aí eu acordo, falei, estou respirando. Aí veio alguém, né? Veio para pedir um pouco, não pode beber água, me molharam. Aí eu falei assim, eu não estou entubado. Não, cara, você foi tão bem que te desentubaram lá depois da cirurgia mesmo. Que beleza. Vai ter um futebol aí, já te botaram. E aí, não, e o interessante é que Já tá escalando na pra saída outra. dessa cirurgia, a Thelma estava sentada no corredor, com a Bíblia na mão, e com essa irmã que acompanhou a gente. Aí um dos cirurgiões saiu para dar, né, fazer um comunicado, um relatório. Sim, sim. E aí? Olha, foi ótimo. E o coração? Aí ele falou assim, impressionante. O mesmo cirurgião que tinha me dito. Mesmo que eu ia morrer disso, daquilo outro, ele falou assim, por incrível que pareça, a máquina, quer dizer, o coração, a máquina está perfeita. Só a tubulação por fora, que irriga o coração, que estava entubida. Nós fizemos aqui um trabalho aqui de... Não, eles não desentopem, não. Eles fizeram um bypass. Ah, é? É uma espécie de bypass, né? É um remendo, digamos assim. Uhum. Mas olha, a máquina é perfeita, ó. Aí viu a Bíblia na mão da Thelma. Foi ele, falou Aí assim. falou assim, foi ele. O médico cirurgião apontou para a Bíblia. Porque se a irrigação está ruim, O o órgão... Claro. Vai ser Vai estar exato. reabilitado. Exato. Eu estudei muito o assunto, né? Eu sou da área. A maioria das pessoas ficam com insuficiência cardíaca. Tem um exame, no ecocardiograma, tem fração de ejeção. O normal. E outra coisa fantástica que eles ficaram bobos, foram quase 3 anos nessa luta, com 98% de chance de infartar, e eu não infartei. Você não infartou, você sustentou os 2% mais Exatamente. Eu sustentei, não. O Senhor Deus me Deus te sustentou, né? nesse Então, dia. glória a Deus. Glória a Mas Deus. sabe o que é engraçado, pastor? Ele estava vivendo uma realidade dentro do hospital e eu lá de fora com Oposta, outra. né? Oposta. Eu estava tranquilão. Eu já. Porque já chegando em Itaperuna, né? E eu estava vendo ele muito tranquilo. E eu assim, meu Deus, ele não está entendendo.
que ele vai para o hospital fazer uma E eu sou muito tenso. ponte safena, ele tá tranquilo. Já chegando em Itaperuna, a gente tinha reservado uma pousada. Quando a gente chega lá, a pousada é em cima de uma funerária. Aí o táxi parou assim. Aí pô. o taxista não entendeu. Eu falei, vocês vão ficar aqui? É. Aí a gente E pior saiu que- com mala. Não tinha chave nem do quarto, não tinha ninguém. Não tinha ninguém na Cara, recepção. só Ninguém. com você, Tela. Não, Tinha que pegar A a chave, chave- a dentro chave do caixão. A chave da pousada, porque a pessoa da recepção saiu, nós fomos num domingo. Cara, que mas eu- era o mesmo dono da pousada, era o dono Era. da Não, não, funerária? Era era, assim, era amigos. Aí ele Nada, era saiu, dono. sei lá, ele saiu e deixou a chave No caixão. com o dono da funerária. Literalmente no caixão. E aí o motorista do táxi, eu fiquei assim parado. Eu falei, isso é coisa de Thelma e Telmira. Eu falei, Cara, e eu falei assim, o Sancran sempre falava, quando a gente atendia, eu ligava para ele, ele falava assim, funerária, vai com Deus, né? E eu falei, eu estou na funerária, vai com Deus. Subi uma escadinha com as malas todas. E o Fernando assim, vamos. Aí primeiro ele reclamou, meu Deus, Thelma, não podia ter escolhido uma outra pousada, você quer me ver morto já? Já tá aqui perto, tudo resolvido. Aí ficamos lá. No outro dia ele interna. E eu fiquei na funerária, né? Com um monte de mala, uns Caramba. troços lá, com mala com os remédios dele. E eu ficava assim pensando, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Eu preciso de um lugar para quando ele estiver alta. E era escada, ele não podia subir escada. é. E assim, ai meu Deus, preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. E assim, a gente quando vai para um lugar, a gente confia em outras pessoas. Tinha a Mamprim, eu agradeço muito a Mamprim e tal, mas eu não tinha mais amparo nenhum. Eu esperava muito, a Lília, do pastor Dário, tinha me falado dos parentes dela que mora lá. E eu estava confiando nele, no pastor, que E já tinha realmente falado o pastor comigo. foi muito solícito. Foi, das outras vezes. Só que o pastor, nessa data, veio em Caxias. E teve um AVC. Em Caxias, estava internado. Caramba. Toda a família. Estavam sozinhos lá. Sozinha. Olha, gente, quando a gente está sozinha assim, por isso que o meu salmo, né? Isaías 43. Quando passares pelas águas. Porque quando a gente se vê assim, porque eu peguei todas as malas e fui para o centro de Itaperuna, que é o grande hospital ali, e eu falei com o Senhor, e agora? Para onde eu vou? Só tá a gente aqui. Porque antes da gente ir para a cirurgia, eu botava a mala do Fernando e ficava colocando assim. Eu lembrava de uma coisa, eu botava. E sempre perguntava assim para o Senhor, como vai ser isso? Como vai acontecer isso? E eu ficava tensa nessas marchas, me segurando, para não Ansiosa, passar essa tensão para ele, que Lógico. não podia. Fernandinha não podia, estava trabalhando, Matheus fazendo estágio em Macaé, sem ninguém. Então eu parei no meio da rua, Pastor e Lucas, vocês com certeza já passaram momentos assim, de solidão. Sim. Sem Eu saber. no hospital. E ele no hospital, feliz da vida. E eu já assim, tinha Ele indo com a operado. unha encravada lá. Exatamente. E você... cara, e eu assim, Senhor, o que eu faço? É lógico. E aí, no meio da rua de Itaperuna, eu com mala desse tamanho, um saco preto nas costas, parecendo uma pessoa aí que carrega tralha. retirante. Uma retirante. E assim, para onde eu vou? Aí, o Senhor falou comigo, Isaías 43. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Isso é promessa. Aquilo me veio Glória a Deus. como enxurrada. E assim, logo eu fui num barzinho, perguntei, me indicaram um local, cheguei num local, que eu precisava de um local que tivesse um fogão. Tipo uma né? parte hotel. Uma Sim, cama e tudo. Como Uma é lá? estrutura Porque eu básica. Como fiquei. lá? Porque eu resolvemos não voltar logo depois da cirurgia. tem Porque como, eu tinha não tinha como. revisão. E é uma viagem muito longa. longa. Lógico. O ônibus demora pra cá. Está uns 300 quilômetros. Mas não é. O ônibus vai parando e tudo. E a gente não Demora foi de muito. carro, É, né? ruim. Aí a volta, vamos ficar aqui Isso. Aí eu tava para fazer a procurando revisão. um local para ficar, né? E eu assim, não achava, porque é uma cidade de estudante de medicina, então muito cheio. Tem muita gente ali hospedada. Aí eu achei o local, me indicaram, mas sem estrutura nenhuma. Caramba.
Só tinha Sim. pia, né? E a geladeira. Pia, nada E o mais. fogão. O fogão. E eu tinha uma cama também, né? Aí eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí até me veio, eu queria até falar para quem está me ouvindo, que passa por uma situação dessa, que acha que está sozinho. Que quando vem a solidão, a dor, né? O medo, você fica sem saber como... Se não tem ninguém para te amparar, para te segurar... Eu quero dizer para quem está me ouvindo de que você não está sozinho. Tem até uma música que eu gosto muito que o coral canta. Se te sentes esquecido, tão sozinho sem ninguém, e percebes que um amigo tu não tens, basta só lembrar que existe alguém que perto sempre está, e ao chamar seu nome, pronto atenderá para ajudar. Ele é Emanuel, que virá, conosco está, o plano se cumpriu, pois ele é Emanuel, Deus conosco. E quando eu estava nesse quarto, sentada naquela cama, aconteceu uma coisa que, assim, eu ouvia falar, nesses anos todos de evangelho, eu estava lá sentado na cama e Isaías 43, o porteiro me liga e fala assim, Dona Thelma, desce que tem um pastor lá embaixo querendo falar com você. Eita. Eu falei, pastor? Que pastor? Quem é que sabe que eu estou aqui? É. Né? Quem é que está por aqui? Você nem tinha planejado estar ali? O único pastor que eu conhecia era o tio da Lília, mas que estava com internado, AVC, internado. Infartado. Não, com AVC. Sei lá, não sei, AVC, agora não foi lembro. AVC. Aí, desci. Quando eu desço, Lucas, eu vi um carro parado do outro lado da rua e um senhorzinho. Eu quero mandar um abraço para o pastor Joaquim, da Igreja Batista de Itaperuna. E aí ele vira e fala assim, você é a Thelma? Do outro lado. Eu falei, sim. Aí ele falou assim, pode trazer. Aí abriu a porta do carro, saiu a esposinha dele, saiu uns meninos com colchonete, com panela, com ferro, com panela de pressão, copo, prato... Tudo. Que loucura. Tudo, colchonete, tudo. E aí? Chegando. E eu assim, não entendeu nada. Lógico. Quem é? Quem é o senhor? O senhor me conhece? Eu falei assim, ele falou uma coisa para mim. Eu sou homem de Deus, irmã Thelma. Deus me falou que ia chegar uma senhora aqui e estaria precisando de ajuda. E ele sabia seu nome. Sabia meu nome? Ele sabia meu nome, são 139, ele conhece meu nome. Aí... eu já rodei o hospital todo e te achei. Pode trazer. Aí foi botando as coisas lá dentro. E Fantástico. o Senhor. E o Senhor me falou: para cuidar de você, o tempo que você estiver aqui. Domingo você vai estar na minha igreja cantando. Caramba, que legal. E ele ficou comigo. E eu fiz aniversário, eu saí do hospital, né? Na segunda. Isso. Eu entrei numa segunda, na segunda eu saí. Foi assim, ó, uma semana. E na sexta eu fazia aniversário. 60 anos, né? 60 anos. Foi 60 ou 60? 61. E aí, quem é que estava lá? Eu estava assim e tal, sozinho. Eu e a Thelma, não sei se a Fernanda tinha chegado. Daqui a pouco, ele de novo lá com a esposa e tal. Foi lá orar conosco. E não sei se ele levou um bolinho e tal. Foi uma coisa assim fantástica. A providência de Deus. E assim, Deus começou abrindo porta na ali. simplicidade. Onde não tinha ninguém, onde não havia nada. Ninguém te conhecia? Ninguém me conhecia. Quem te conhecia não estava lá? Aí chegou o pastor Marcos, da Igreja Batista de Friburgo, foi lá nos visitar. O pastor da Fernanda. Um pastor de Salvador ligando para mim. Olha, você é Thelma, fiquei sabendo do seu caso. Olha só. Ele tinha parente lá, filho. E assim, meu filho mora aí e eu já estou vendo uma outra casa. Se você tiver algum lugar, se você não está gostando daí, a gente já vai mudar você. Cara. E já tem um empresário, olha isso. Tem um empresário na jogada para ajudar. Lucas, eu fui parar numa igreja que eu fui cantar. Cheguei de noite, eu saí da igreja e estava olhando assim para o céu. E eu tinha que voltar para o centro de Itaperuna, não sabia como. Aí parou um carro, uma moça saiu e falou assim, você está perdida? Eu falei assim, eu quero ir para o centro de Itaperuna. Entra no meu carro. Aí quando eu entrei no carro, vou te levar.
Mas antes eu quero passar na minha casa, que eu quero te mostrar uma coisa. Aí, quando eu cheguei na casa dela, eu falei assim, tá vendo esse kitnet que tá aqui em cima da minha casa? É para você. Porque o Senhor avisou um pastor que você ia chegar aqui em Caxias, aqui em Itaperuna, precisando de ajuda, e mandou eu preparar uma casa para você. Pra te receber. Para te Então, receber. ainda tinha opção. Ainda tinha 3. opções. Nossa. Isso é Deus ou não é, pastor? Isso é Deus Emanuel ou não É é? verdade. Eu me lembrei daquele louvor antigo. Conta as bênçãos. Conta. Isso. Conta quantas são. Quantas são? Recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. E hás de ver surpreso. Quanto Deus já fez. Que bênção. Nossa. Nossa. Que maravilha. Saímos da funerária sem saber nada e Deus abriu essas portas todas. Amém. Olha, a gente teria que fazer outro podcast. Pois Porque é. esse ficou Pequeno. ficou pequeno. Mas eu quero ler o texto antes da gente terminar. Assim diz o Senhor que criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. A gente só tem que agradecer a Deus É verdade. por esses momentos maravilhosos que nós passamos aqui, ouvindo essas histórias bonitas da vida de vocês, da intervenção divina em momentos cruciais, em momentos complicados, e Deus se apresenta da maneira como Ele tem se apresentado. Por É isso, verdade. às vezes a gente olha para vocês e não entende por que vocês são tão gratos a Deus, por que você é tão feliz. É verdade. Não é verdade? Esse sorriso que Ser não tão sai alegre, nunca, né? é que por trás existe um Deus É que vem verdade. operando milagre e sustentando a vida de vocês e abençoando o caminho, o passo de vocês. Que bênção, que Nossa. alegria. A gente só tem a agradecer a Deus pela... Aleluia. Pô, que bom que vocês vieram. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu tava temeroso, né? Porque O Fernando falou que Falou pra caramba. Falou que não tem nada pra contar. cara Contou falou um monte mais. de coisa. Falou cara. mais que Falou eu. mais do que é que eu tenho medo de microfone, mas Falou mais que eu. Eu tinha tantas outras histórias, mas... Vai voltar. Tem que chamar só Só a Thelma. Só Thelma. boa, pastor. Concordo. Sensacional. Gente, muito obrigado. Obrigada. Que Deus Prazer. abençoe vocês Amém. por esse Amém. momento que Maravilha. vocês abriram na agenda para estar aqui com a gente. Verdade. Amém. Nós estamos muito felizes em poder terminar mais esse podcast dando glórias a Jesus Glória a Deus. pelas muitas maravilhas, Amém. pelas ricas bênçãos. Lucas. Cara, você que tá ouvindo a gente aí até agora, você tem que ter ideia de que Deus fez tudo isso com a Thelma e com o Fernando e tá disponível para você. Não é exclusivo. É. Não. Deus não tem escolhido queridinho. É. Deus não tem preferido. Protegidos. Ora aí agora, velho. É. Ele fez com ela, fez com ele, fez com a gente. É verdade. Sacou? E compartilha esse episódio com as pessoas que você agora pensou aí, cara, eu fui impactado, mas eu lembrei agora dessa pessoa aqui, ele podia ser impactado também. Isso é Cara, importante. isso aqui é muito poderoso, Amém. porque não tem outra explicação a não ser intervenção divina. Amém. Eu desafio qualquer ser humano a explicar essas histórias que não são uma história que só a Thelma presenciou. Porque se fosse isso, falar, ela tá inventando, ninguém comprova essa história. A mãe dela ficou 6 meses em recuperação de fogo, mano. Então, se você não crê em Deus, me explica o que é isso, cara, se não é intervenção divina. E outra coisa, nós temos ouvido inúmeros testemunhos Dezenas. aqui nessa mesa É. de Deus intervindo, fazendo milagres e com muitas pessoas ao longo desses de formas últimos... totalmente diferentes. A manifestação de Deus. Ele é real. É muito incrível. Você só precisa abrir o seu coração Exato.
crer no Senhor Jesus Cristo. E o texto bíblico diz: e será salvo tu e a tua casa. É incrível, é incrível. Esse podcast foi muito especial e eu acho que ele também representa isso que é para isso que serve esse lugar, esse podcast. O Na Real existe para isso. Testemunho. Mas não é só pra gente ficar aqui contando história, mano. Sacou? Você pode pedir e Deus vai te atender. Amém. Amém? Amém. Então compartilha isso. Se você já tá vivendo, porque tem um monte de gente que tá vendo agora que já tá vivendo isso. É verdade. É verdade. Que compartilha da provisão, que compartilha da bênção, de Deus estar presente. Amém. Mas você conhece quem não tá. Cara, leva esse podcast lá, porque às vezes de forma sorrateira, assim, tranquila, devagar, é Jesus que vai entrar na vida da família dessa pessoa. É verdade. Compartilha, mano. Amém. Tamo junto, até o próximo. Vai Que o ser Senhor demais. Jesus nos abençoe. Continue com a sua mão sobre as nossas vidas. Amém. Até Isso. o próximo Na Real, em nome de Jesus. Amém. Até lá. Amém.